Olá, prazer em tê-lo aqui na nossa companhia, prazer em tê-la também na nossa companhia, agradecendo essa presença mais uma vez aqui no nosso programa Videocast TV Com, a nossa TV Com aqui de Assis. Apresentação de Luiz Otávio, você seguindo nas redes sociais, Instagram, @TV Com Mídias, Facebook, TV Com Mídias, YouTube, TV Com Mídia. Temos entrevistado várias pessoas aqui no nosso programa, buscando deixar a nossa comunidade mais bem informada sobre o que as pessoas fazem, como elas fazem, não é? Aqui a nossa equipe técnica também, Lucas Ramos, diretor de edição, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística e o diretor responsável, o idealista Fernando Pasquarelli. Hoje uma figura incrível aqui no nosso programa e olha que acho que temos sorte de tê-lo aqui, viu? É o famoso português, o Reinaldo Nunes. Reinaldo, obrigado pela presença, prazer em tê-lo aqui com a gente na TV Com. Eu que agradeço, Luiz Otávio, para mim é um orgulho, motivo de muita satisfação voltar a essa emissora e em tão agradável companhia. Quero saudar todos os que acompanham a programação da TV Com e a você em especial, meu grande amigo de longa data, parceiro de comunicação, Luiz Otávio. Tá aí. Eu queria saber uma coisa, Reinaldo Nunes, por que o apelido de português? É a herança que eu trago do meu pai, natural de Portugal. Celestino Nunes nos deixou bastante cedo e deixou como herança o apelido. Desde criancinha, portuguesinho, português e ficou. E tenho muito orgulho de ter herdado o apelido do meu pai. Onde é que você nasceu, português? Nasci em Assis. Em Assis? Tá aí. Vamos parar um pouco aí do seu currículo profissional, não é? Quando é que você começou na comunicação, no rádio? Depois nós entramos aí no campo político também. Como é que você começou a sua carreira artística? Olha, a primeira, não chegaria a dizer que é uma carreira artística, enfim. O jornalismo não foi a profissão que eu estudei. Na verdade, eu me formei em Educação Física em 1983, na Escola Superior de Educação Física em Assis. E como professor eu militava na área, desenvolvendo atividades, organizando torneios, competições, ruas de lazer no final de semana, uma série de atividades. E na ocasião eu já realizava a Copa Assis de futebol do salão, hoje é futsal. Naquela época era futsal, era futebol do salão. E desde pequeno também, como torcedor, acompanho a história do Vossen e em razão da minha atividade profissional, ou seja, aquilo que a gente realizava no final de semana, para divulgar os eventos que a gente estava programando e depois para contar como foram os eventos, eu comecei a escrever para o jornal A Gazeta de Assis, do saudoso Nelson de Souza. E desde então comecei e não parei mais na imprensa. Em 1987, a convite de Antônio Senna, eu comecei a fazer reportagem esportiva, fazendo a cobertura dos jogos do Vossen naquela época. Depois, em 1989, eu fui convidado pelo diretor da Rádio Cultura, Antônio José de Camargo, Toninho Camargo, e para lá me transferi. E passei a já fazer reportagens não apenas no campo esportivo, todo tipo de cobertura. E me aposentei como radialista. E continuo militando como jornalista, trabalhando no Jornal da Segunda, que a gente fundou há exatamente 33 anos. No dia 10 de abril de 1989, um grupo de radialistas e jornalistas, impedido por diferentes motivos de falar ou escrever o que ouvia na comunidade, nós acabamos fundando o Jornal da Segunda. E a primeira edição circulou no dia 10 de abril de 1989. E desde então eu mantenho um jornal em circulação. Essa semana será a edição
de número 1229. Não é fácil fazer jornal, hein? Não é fácil, mas já foi muito mais difícil. É, né? Muito mais difícil. É. Hoje a tecnologia possibilita muita facilidade. Antigamente dava muito trabalho para fazer o jornal, muito trabalho. Hoje também dá. Eu falo também a respeito do custo, né? O custo do papel é muito grande. Também. E papel. Aí tem uma diferença grande do rádio e do jornal, né? O rádio você joga a palavra ao ar. Isso. A emissora ela tem todos os equipamentos, tem lá os seus trabalhadores e praticamente pouca despesa tem. O jornal não, toda semana é uma chapa, toda semana é um papel e você tem todo o trabalho, né, para manusear, imprimir, dobrar, entregar. Não é fácil, mas já foi muito mais difícil. Hoje você tem participação também no Jornal de Assis? Não, eu colaboro vez ou outra quando me pedem algum auxílio, eu colaboro com o Jornal de Assis. Tá aí. Vamos falar agora a respeito do Júlio César Garcia, um dos fundadores do Jornal da Segunda, não é? Que, aliás, tem vários artigos agora sendo reproduzidos novamente pelo Jornal da Segunda. Exatamente. O Júlio Garcia é, sem dúvida alguma, o maior jornalista que teve em Assis. Eu não tenho medo nenhum de afirmar isso pela convivência, não apenas pelo caráter profissional, mas pela seriedade, pela retidão, pela coragem. Ser jornalista não é fácil. Claro que depende do ramo do jornalismo. O jornalista que cobre eventos sociais não tem nenhum tipo de problema. Mas o jornalista que cobre eventos policiais, eventos políticos, e que você tem que publicar uma denúncia numa cidade como Assis, em que todo mundo conhece todo mundo, é muito arriscado. E o Júlio tem uma retidão, uma honestidade, uma integridade, uma seriedade que causa orgulho para todos nós que trabalhamos e tentamos aprender um pouquinho junto com ele. Para nossa felicidade, ele está de volta, já aposentado, ou seja, onde nasceu, agora ele retoma, colaborando aos poucos, em decorrência das limitações, com o jornal que ele ajudou a fundar junto com vários outros jornalistas e radialistas, como falei. Mas o Júlio teve um papel fundamental na fundação e no início do Jornal da Segunda, junto com o Lúcio Coelho, que era fotógrafo, então, da Voz da Terra. Não tenho a menor dúvida, não. Agora vamos falar sobre... Você é filiado a algum partido? Sou filiado desde 1987 no Partido dos Trabalhadores. No PT? PT. No PT. Partido dos Trabalhadores. Tá aí. Até hoje você é do PT, né? Continuo filiado. Até hoje, tá. Vamos falar agora sobre Bolsonaro e Lula. O que você acha do panorama que está vindo aí? Olha, vai ser uma disputa bastante acirrada. A gente que esteve envolvido em muitas eleições costuma dizer que a eleição mais difícil é sempre a próxima. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa será muito difícil, mas será muito fácil para o eleitor escolher, porque são dois programas e duas práticas que o eleitor poderá comparar. Um, porque já foi presidente da República por 2 mandatos, e o outro que está terminando o mandato. Claro que são momentos diferentes, a conjuntura mundial é diferente, mas dará para o eleitor e para a eleitora fazer uma comparação de como era o tempo em que o presidente Lula administrou o país e como é o Brasil hoje. Então, embora vai ser muito difícil, claro que será muito difícil para quem estiver envolvido na eleição, buscando voto. Mas para o eleitor eu imagino que vai ser fácil. Agora, alguns comentaristas de televisão têm abordado o seguinte tema. O Lula vai enfrentar, a hora que começar a programação política no rádio e na televisão, vai enfrentar muitos ataques sobre, principalmente, corrupção. Como é que fica isso aí? Ele enfrenta isso desde praticamente 1989, quando disputou a primeira eleição para presidente da República. Só muda a metralhadora.
o ataque e muda a direção. Eu me lembro que em 1989, num debate com o então candidato que saiu vitorioso, Fernando Collor de Mello, nos debates e em alguns programas de televisão, a afirmação do apresentador era que se o Lula ganhasse a eleição, quem tem um apartamento, uma casa com 2 quartos, iria perder um quarto, porque teria que dar um quarto para alguém. Bom, enfim, ataques, tivemos a véspera, no dia da eleição, o sequestro de Abílio Diniz, que o sequestrador saiu com uma camisa do Lula. Há quem garanta que foi colocada propositalmente aquela camiseta com o nome do Lula para prejudicar a eleição. Enfim, ataques, com certeza, lembrança, né? São fatos, né, que é difícil a gente esquecer, né? E você acha que o presidente Bolsonaro não vai enfrentar também algumas acusações de corrupção? Com certeza, principalmente a família. Enfim, os dois, por estarem liderando as eleições, serão alvo de ataque de todos os outros candidatos. O presidente Bolsonaro já afirmou, não sei se mudará de opinião, que não vai participar dos debates no primeiro turno. E se ele for ao segundo turno, aí sim ele participará. Ou seja, se ele não for, e apenas o Lula, que no cenário e na conjuntura nacional lidera as pesquisas, ele será o alvo principal de todos, né? Mas para quem quer ser presidente da República tem que estar preparado para isso. Para isso, né? Agora, há quem diga também, por exemplo, que esse negócio de debate na televisão não soma nem tira voto dos candidatos. Você pensa assim também? Eu acho que pode tirar. Ganhar é difícil. Eu acho, e a experiência tem mostrado isso, porque dependendo do ataque, dependendo principalmente da reação de quem é atacado, a maneira como ele se comporta ao ouvir um ataque, o destempero ou o silêncio, isso pode causar uma impressão negativa para quem pretendia votar naquele candidato. Agora, acho pouco difícil indecisos definirem a opção de voto por um debate. Até porque o debate, na realidade, sejamos justos, há muito tempo não é um debate de ideias. Eu vejo pela experiência aqui no município de Assis e vamos até o nível nacional. Você vê uma série de ataques ao candidato, ou coligação, o apoio, etc. Mas de proposta, pouco se vê. Então, acho que o debate não contribui positivamente para o candidato. E acho que também contribui muito pouco para o indeciso definir quem vai votar. A TV Com de Assis está entrevistando o jornalista, radialista, professor Reinaldo Nunes, o popular português. Eu quero a sua consideração agora sobre essa união Alckmin e Lula. Era considerado quase improvável. Aliás... Você gostou, não? Olha, para ganhar a eleição, você às vezes tem que juntar com quem você jamais imaginaria que sentaria para conversar. Agora, tem alguns fatores que levam em consideração. O cenário, e se perguntar eventualmente por ex-prefeito Ricardo Pinheiro, que é muito próximo do Geraldo Alckmin, a questão de 1 ano atrás, eu liguei para ele e falei, se prepare porque nós poderemos estar fazendo campanha juntos. Ele, mas por que? Você está louco? Foi isso? 1 ano atrás, não tinha essa definição. Não. Mas eu já sabia que nos bastidores estava sendo costurado esse acordo entre o Alckmin e o Lula. E o Ricardo teve a reação que qualquer um teria, né? Você está louco, português, isso é improvável, isso jamais acontecerá. Eu falei, aguarde. E aí, quando começou a aparecer na mídia, ele me telefonou. Da onde é que você tirou aquela conversa quando você me telefonou? Era bem informado. Né? Informação privilegiada, diríamos assim, né? Mas o que acontece? Há uma questão que precisa ser posta. PT e PSDB foram oponentes históricos nos últimos anos até o surgimento da candidatura Bolsonaro. O Alckmin não está mais no PSDB. Ele agora está afiliado a um partido que sempre foi coligado, na maioria dos estados,
ao Partido dos Trabalhadores. Então, para nós, não é muito, nós do Partido dos Trabalhadores, não é muito difícil responder essa questão. Vários políticos dizem que apoia e você nunca recusa. E o Alckmin vem na condição de vice do presidente do Lula. E muita gente fala, português, você acha que não corre o risco de acontecer o que aconteceu com a Dilma, com Michel Temer? Eu, pelo pouco que conheço, não tenho nenhuma proximidade com Geraldo Alckmin, eu acho quase que impossível. Estou dizendo que eu acho quase impossível. Mas há uma série de fatores para serem levados em consideração. O que o Lula defende não é o que o Alckmin defende. A gente precisa ter clareza disso. A gente percebe o comportamento do Alckmin quando ele vai num encontro de sindicalistas, que tanto o criticaram. Sindicalistas, servidores públicos, que criticaram a política do PSDB no governo do estado de São Paulo. Então é um pouco mais desconfortável para os apoiadores e aliados de Geraldo Alckmin explicarem o apoio e ser vice do presidente Lula do que os aliados e apoiadores do presidente Lula explicarem por que Geraldo Alckmin agora está junto. Agora, interessante é que, por exemplo, Geraldo Alckmin era citado nas pesquisas todas aí como provavelmente novamente governador de São Paulo. Por que essa renúncia? Olha, eu também não tenho dúvida nenhuma que ele seria eleito governador do estado de São Paulo. Essa é a opinião pessoal. Acho que a divisão, a briga, a traição do então governador João Dória para com Geraldo Alckmin pode ter contribuído para essa decisão. Todo mundo fala, por exemplo, que João Dória é um traidor. É o que Geraldo Alckmin fala. É o que todo mundo no PSDB fala. Porque o Geraldo Alckmin praticamente levou João Dória para o PSDB, o conduziu à Prefeitura de São Paulo, o conduziu ao governo de São Paulo e depois os outros capítulos, os filiados mais antigos do PSDB sabem bem melhor do que nós. Quando houve essa ruptura, e mesmo o governador Geraldo Alckmin sabendo que poderia ter grande possibilidade de retomar ao Palácio dos Bandeirantes, a oportunidade de ser um vice-presidente da República, e todo mundo que é vice um dia quer ser o titular, seja o vice-prefeito, seja o vice-governador, seja o vice-presidente da República. Na linha natural, o sucessor é o vice, se nada interferir. Então eu imagino que, e a habilidade política a gente não pode desconsiderar do presidente Lula, que consegue conversar com adversários com muita facilidade. E convencer, né? E convencer, exatamente. Conversar e convencer. Então acho que ele deve ter dialogado bastante com Geraldo Alckmin, a ponto de fazer com que ele desistisse de algo que era praticamente certo, para algo que ele vê como possibilidade concreta também de contribuir para o país. É a afirmação, inclusive, dele, que é o momento de aparar, dividir algumas eventuais arestas, somar em busca de uma convergência, em nome da democracia. É a justificativa. O assunto para você não é estranho, mas eu quero a sua opinião sobre a terceira via. Acho que não dá tempo nem para abrir essa janela aí, né? Olha, nunca a gente pode, em política, dizer que nunca haverá isso. É difícil. Mas convenhamos, se os meios de comunicação, que hoje não decidem como já decidiram antigamente, porque hoje as redes sociais têm um peso talvez igual ou maior do que os meios de comunicação. Eu me lembro, e faço questão, trazendo inclusive para a nossa profissão, que em 1985, 1986, o bispo Dom Antônio de Souza criou na Diocese de Assis uma campanha que se chamava Um Dia Sem TV. Segundo ele, a televisão era inimiga da família, com capítulos de novela, enfim.
E aquilo parecia algo absurdo. Um dia sem TV, que era, todo mundo se balizava, todo mundo se informava pela televisão. E principalmente quando começou a se consolidar o império da Rede Globo. Então um dia sem TV, aquela época, era como se fosse hoje um dia sem carro. Como é que as pessoas vivem sem carro hoje? Ou como, aí eu quero entrar exatamente e conversei com ele, tive inclusive a oportunidade de conversar recentemente com o Dom Antônio, que está na Vila Xavier, e falei para ele: Dom Antônio, em 1985, 1986, o senhor falava sobre um dia sem TV. Hoje teria que ser um dia sem celular. Quem vive hoje sem um celular? Então o peso do celular, o peso das redes sociais hoje, talvez seja maior do que um meio de comunicação. E da mesma maneira que as redes sociais podem construir, podem demolir, dependendo a mentira bem contada. Podem criar, como já foi criado no passado através da televisão, o fenômeno Fernando Collor de Mello. A época, você se lembra, era chamado de o caçador de marajás. A Rede Globo conduziu a eleição e ele foi eleito presidente da República. Verdade. Então hoje é possível que as redes sociais também possam construir alguém que seja terceira via. Eu acho muito difícil, mas não digo que é impossível. Tá aí. Eu quero a sua opinião agora sobre os órgãos de comunicação aqui de Assis. De maneira geral, rádio, jornal, televisão e tudo mais. Olha, eu vou ser comedido para falar o que eu penso. Vou ser comedido para falar o que eu penso. Eu sinto muito. Eu sinto muito o que se transformou a imprensa de Assis. E não estou falando no aspecto político, absolutamente nada. Não tenha nenhum tipo de conotação essa minha opinião. A imprensa de Assis, se eu fosse colocar num percentual, ela hoje 5% do que foi na década de 80, na década de 90. A começar pelo número de trabalhadores. Emissoras de rádio, na década de 80, uma emissora AM tinha 20 funcionários. Tinha funcionário cedo, de madrugada, à tarde e à noite. Tinha alguém do lado de lá, do aquário, pilotando. Tinha outro por lado de cá falando. Tinha outro lá telefonando na produção. Hoje, talvez inclusive pelo avanço tecnológico, muitos postos de trabalho acabaram sendo eliminados. Mas a qualidade também caiu muito. A qualidade também caiu muito. Em todos os setores. Eu não vou afastar a cobertura política para não ter nenhum tipo de interpretação equivocada. Mas, antigamente, quando alguém era assassinado em Assis, alguém, poderia ser um morador lá do Jardim Eldorado, como poderia ser um empresário do Jardim Europa. Os jornais davam como manchete. No dia seguinte, alguém do jornal ia entrevistar o delegado, ia entrevistar o familiar daquele que morreu, ia entrevistar o parente daquele que matou, se não conseguisse, inclusive, entrevistar quem matou. Hoje, um assassinato é rodapé de jornal. Uma notícia fria, de um boletim de ocorrência que a própria polícia mandou. Muito banal. Muito. Foi banalizada a vida, infelizmente. E a cobertura, lamentavelmente, regrediu e muito. Não há. Com pequenas, raríssimas exceções. A maioria é pautada por releases que chegam de todos os meios. Do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, dos clubes de futebol, da Associação Comercial, enfim, de todos. Da Energisa, enfim, de todas as empresas, qualquer entidade, ela produz um texto e manda para o jornal. E o jornal é publicado da maneira como geralmente esse release chega. Nós tínhamos no campo esportivo quantas equipes equipes esportivas transmitindo os dois times da cidade. Equipes que não era só no dia do jogo, faziam cobertura nos treinos. Tá? Hoje não tem absolutamente nada disso.
Mas em contrapartida, todo mundo virou repórter hoje, né? Todo cidadão que tem um telefone celular, caiu alguém de moto, ele tira a fotografia, daqui a pouco já está nas redes sociais. Já está nas redes sociais, exatamente. Mas, lamentavelmente, mas não é apenas Assis, né? Não sejamos também injustos. Esse me parece ser um panorama de todo o país, né? Todo o país. De todo o país. Tá aí. Gostaria de saber se você tem uma consideração sobre a melhor administração que Assis teve até hoje ou tem. Olha, depende muito da ótica, depende muito do que você entende como melhor administração. Aquilo que eu entendo que deve ser o foco principal de uma administração, eu não tenho dúvida de afirmar que aquilo que eu penso, o prefeito que mais se aproximou disso foi o Santilli. Pela quantidade de escolas, pela quantidade de unidades de saúde, pelas questões sociais. Não vou fazer nenhum tipo de comparação e também não farei nenhum tipo de nominação. Nós tivemos prefeitos que construíram ginásios, praças de esportes, prefeitos que asfaltaram, todos têm o seu mérito. Todos têm o seu mérito. Mas aquilo que eu defendo, o que mais se aproximou foi o ex-prefeito Santilli Sobrinho, até pela companhia da dona Cida, sua esposa, que era uma intelectual vindo do meio acadêmico e que contribuiu muito para a educação de Assis. Ou seja, a educação de Assis e a saúde de Assis, até a administração do Santilli, eram uma, depois passaram a ser outras. Para melhor. Passou a ser melhor em função da quantidade, não apenas da construção. Eu me lembro de uma vez ter participado de uma reunião com a dona Cida, e ela falava assim em português: o problema não é construir escola. Construir escola é fácil. O problema é a gente ter professores envolvidos com a questão educacional. Nós podemos dar aula embaixo de uma jabuticabeira. Coloca 4 cadeirinhas lá, banquinho, coloca 4 crianças. Se tiver uma professora, um professor envolvido com a educação, é o que basta para nós. O concreto é muito frio, claro que protege da segurança, da conforto, mas o principal é o foco na educação, como também é a questão da saúde. E nisso ele trouxe, à época foi bastante criticado, 3 médicos cubanos para Assis. E foi ali que nasceu Estratégia Saúde da Família, que era Programa Saúde da Família, que no meu entendimento também acabou perdendo um pouco o objetivo inicial, que era do médico estar indo, como era no começo. Eu acompanhava, tinha um médico e 2 médicas, que eles iam às casas das pessoas saber se as crianças estavam vacinadas, se o adulto tinha feito exame de diabetes, de hipertensão, se feria a pressão, enfim. Isso é saúde e isso é educação. Agora, o problema é que muitos depois nem isso investiram e nem prédio, nem escola. E aí é uma crítica não apenas à administração local ou atual apenas, mas até do governo do estado de São Paulo. Qual foi a última escola construída em Assis? A última escola construída em Assis foi em 1987, que é o Lurdão, chamado Lurdão, que é o Lourdes Pereira, porque a Lourdes Pereira funcionava onde o prefeito Santilli trouxe o batalhão e o batalhão foi para lá e tiveram que construir aquela escola. De lá para cá não tivemos mais nenhuma escola estadual. E eu tenho insistido e repetido muito isso. Se a gente não construir e não investir em escola, vai faltar dinheiro para comprar cimento, para fazer muralha para presídio. Simples assim. Daí, como é que o senhor considera a atual administração? Positiva, negativa? Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Eu acho que o problema maior é a falta de diálogo com a população. Eu sou muito adepto à teoria do orçamento participativo, do povo decidir onde vai ser investido o recurso. Claro que todo prefeito tem uma boa intenção, eu não tenho dúvida nenhuma.
Só que às vezes a boa intenção que o prefeito, e não estou me referindo ao atual prefeito, a boa intenção de um prefeito às vezes vai na contramão do que a população quer. Qual é o jeito melhor de administrar? Avalio eu, ouvindo a população. Pode errar? Claro que pode errar, mas todo mundo discutiu e errou coletivamente. Quando você ousa a fazer de maneira isolada, tomar iniciativa, por mais que apareça arrojo, às vezes acaba prejudicando grande parte da população. Mas de maneira clara eu vejo com reserva a atual administração. Eu acho que tem gerenciado a máquina pública, ou seja, você percebe uma cidade que está recapeada. Vejo com um avanço a questão da abertura das passagens das linhas férreas, que de fato era um problema gravíssimo que a gente enfrentava. Vai aumentando o número de veículos na cidade e o número de ruas permanece o mesmo. Então esse problema viário foi relativamente resolvido. Mas entendo que falta avançar muito em outras questões. E acho que dificilmente terá tempo de avançar, até porque de 8 anos já foram praticamente 6. Pergunta para o Reinaldo Nunes, o popular português. O senhor é pré-candidato a deputado? Não, eu não sou pré-candidato. Houve esse comentário divulgado. Internamente a gente não discutiu isso. Agora, eventualmente, se precisarem, eu não seria pré-candidato, seria candidato, não teria problema nenhum de ser. Eu sempre estou à disposição do partido. Já estive nos momentos piores. Quando eu fui candidato a prefeito em 2004 na cidade de Assis, foi o auge do mensalão. Imagina, era 32 horas de programação na Rede Globo falando sobre aquilo. 32 horas num dia de 24. Ou seja, os dias piores, avalio eu, já passaram. Mas não foi em nenhum momento discutido pré-candidatura, embora todo mundo acabe cogitando, até pela votação que tive, embora não tenha sido vereador, fui o 6º mais votado, e não fosse a limitação de candidatos no próprio partido, eu estaria mais uma vez na Câmara Municipal. Quantos votos você teve na última eleição? 731. 731 votos? O 6º mais votado de Assis. Hoje na Câmara, 10 estão lá com menos voto do que eu. É questão da coligação? É o número de candidatos dentro do partido para atingir o quociente eleitoral. Mas então, se o PT vier convidá-lo para ser candidato a deputado, o senhor aceitará? Aceito. Aceitará? Aceito. Olha, eu tenho muita satisfação de ter conversado aqui com o Reinaldo Nunes, o popular português. A gente sabe do seu esforço, da sua dedicação, da sua coragem sobre todos os assuntos, entendeu? Da sua luta também para manter um jornal aí que nós sabemos que não é muito fácil, tá bom? Queremos agradecer por essa entrevista. O microfone vai ficar à sua disposição para tudo mais que queira acrescentar. Desculpe se teve alguma falha da nossa parte, entendeu? Mas foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui na TV Com de Assis. Eu que agradeço, e para mim é motivo de orgulho ser entrevistado por alguém que admiro e que tive a honra também de dividir microfone na Rádio Cultura, na Rádio Difusora, você no estúdio e eu na rua. Era assim que o rádio era feito e espero que volte a ser. Informação na rua, complementando a informação que tem no estúdio. Fico feliz de voltar a esse espaço, onde sempre fui muito bem recebido, e acredito que programas como esse dão uma contribuição significativa para a história de Assis. São histórias de vida que aqui são reproduzidas e que em algum momento servirão, pelo menos de consulta. Eu agradeço muito e queria agradecer a atenção e a audiência de todos que estiveram conosco nesse período. Esse foi mais um programa Videocast TV Com, da nossa TV Com aqui de Assis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.